Paz do Senhor Jesus a todos vocês do canal. Estamos agora no segundo trimestre, né? Estamos agora na segunda lição e vamos falar nessa lição sobre a predileção, né? A preferência dos pais por um dos seus filhos. E para essa lição, nós temos uma dinâmica muito simples, uma dinâmica muito fácil, tá? Que você vai precisar de uma caixinha, tá bom? Consegue aí uma caixinha. Vai ser a caixinha surpresa, tá? Essa minha aqui é de madeirinha. Aí você consiga aí uma caixinha, tá? E nessa caixinha vai ser a caixinha surpresa. Nessa caixinha você coloca várias perguntas de gostos e preferências. Então eu elaborei algumas aqui, mas você aí, professor, você coloca as suas perguntas de acordo aí com a sua classe, tá? Você pode fazer as suas. Mas aí você vai fazer a pergunta de gostos e preferências. Uma delas aqui que eu fiz é, ó, você prefere feijoada ou pizza? Aí você vai distribuir, né? Cada um vai vir pegar uma pergunta aqui, cada um vai vir pegar um papelzinho, uma pergunta e vai estar respondendo aí para toda a turma, tá bom? Aí você vai fazer, ó, tipo, você prefere feijoada ou pizza? Aí o outro vai tirar essa outra pergunta. Você prefere passeio na natureza ou passear no shopping? Aí vai vir o outro aqui, vai pegar o outro papelzinho. Qual a sua cor favorita? Vamos lá, mais perguntas. Você gosta de café? Eu amo café, gente. Mas aí a pessoa vai estar respondendo se ela gosta ou não, né, de café. Você prefere legumes ou carne? Está aí respondendo o que a pessoa prefere. Você gosta do campo, da roça? Tem gente que não gosta, né, de estar aí no campo, não gosta de roça. Então você vai estar fazendo várias perguntas, você vai elaborar aí várias perguntas, né, tipo essas assim, de gostos e preferência. Vai colocar numa caixinha, tá? Vai levar aí para sua turma e cada um vai tirar uma. Essa é uma dinâmica muito boa, porque como estamos começando, né, o trimestre, os alunos vão estar se conhecendo também, né, para estar se interagindo, se conhecendo. Então isso é muito bom, tá bom? E você, o que você vai tirar dessa dinâmica? Você vai tirar o seguinte, que você viu que cada um é diferente? Um gosta de café, outro não gosta. Um prefere carne, outro, né, vegetariano, não come carne. Um gosta do campo, gosta mais da roça, né, que é a minha preferência, eu prefiro. Mas tem gente que já prefere passar aí um dia no shopping, gosta mais de cidade. Então, cada um tem a sua preferência, tem o seu gosto. Mas nós todos somos amados por Deus. Que a palavra de Deus diz, né, lá em Romanos, vai nos dizer, Romanos 2,11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então nós também com os nossos filhos, não podemos estar fazendo aí acepção de filhos, né? Escolhendo, prefiro esse, prefiro aquele. Eu tenho 3 filhos, eu amo os meus 3 filhos. E desde pequenininho eu sempre, tipo assim, se eu vou comprar uma coisa para um, eu comprava sempre para os 3. Né? Se é um brinquedo para um, tinha que ser para os 3. Então assim, é uma maneira de não estar favorecendo um e desfavorecendo o outro. Porque nós vamos estar vendo como isso é prejudicial, como isso destrói uma família. Devemos fazer de tudo para que os nossos filhos estejam unidos, né? Que a nossa família esteja unida, que ninguém tenha preferência, esse é melhor do que o outro. Isso prejudica muito o emocional, o psicológico da criança, né? E isso vai também futuramente, quando estiver adulto, e mesmo quando estiver adulto, vai ter as suas consequências. Então, que possamos estar aprendendo, essa dinâmica vai estar ajudando, tá bom? Cada um temos gostos diferentes, mas somos todos amados por Deus. E assim também devem ser os nossos filhos, ser todos amados por nós, pais. E eu vou estar deixando também aqui, tá, algumas referências aí sobre Rebeca. E se você estiver interessado, aí continue assistindo esse vídeo aí, tá, professor? Que vai estar edificando e te ajudando aí na sua aula. Deus te abençoe.
Como eu sempre digo, se esse vídeo tem sido bênção para você, se inscreva no canal. Se você tem gostado, deixe seu like. E nós estaremos aí colocando vídeos aí que vão abençoar a sua aula. Fiquem com Deus. Eu sou Adriana Costa e tenha uma boa semana. Poderíamos ver aí no livro, de Gênesis, que Rebeca era uma mulher feliz, casou-se com um homem, que a amava, era uma mulher de fé, era uma mulher de oração, mas nós veremos que Rebeca não era perfeita. Assim como nós também não somos perfeitos, estamos aí nessa luta, pedindo a Deus, o Espírito Santo, sabedoria, para estarmos aí educando os nossos filhos e ensinando os nossos filhos. E nós vamos ver agora algumas características de Rebeca, e o que aconteceu aí com a sua família. Estes erros de Rebeca lhe causaram muitos dissabores, e sofrimentos, além de afetar sensivelmente os relacionamentos da sua família. Possivelmente essa tal preferência tenha começado, por não entender os motivos da escolha de Deus por Jacó. O Senhor ama igualmente a todas as pessoas e não amava Jacó mais do que Esaú. Então a escolha de Jacó se deu porque Deus, na sua onisciência, viu que Jacó seria mais bem preparado para dirigir seu povo, seria mais fervoroso e mais comprometido com as coisas espirituais do que seu irmão Esaú. Então a preferência de Deus se dá pelo nosso caráter e por nossas próprias escolhas, não por qualquer outro motivo. Então Rebeca também poderia ter manifestado certa inclinação por Jacó, devido à indisfarçável preferência de Isaac por Esaú. E dessa maneira ela procurava compensar a falta de atenção e carinho por parte do pai ao filho caçula. Então não importa, no entanto, os motivos. Rebeca, ao dar preferência a Jacó, ela automaticamente distanciou-se de Esaú, e talvez isso tenha contribuído para formar nele o caráter rebelde e independente que o caracterizava. Então, quando essas coisas acontecem numa família, as consequências podem ser, além de trágicas, podem ser eternas, pois um filho rejeitado, ele pode afastar-se não só do amor e orientações de seus pais, como também, o que é pior, do amor de Deus e dos seus caminhos. Então, por outro lado, o filho preferido não deixará de ter sua personalidade afetada também, tornando-se difícil convivência, um orgulhoso, tornando-se um prepotente, exigente, e não raramente dependente, pois o mimo com que ele foi criado só tende a levá-lo para esse caminho. Então, pelo que podemos captar da história de Rebeca, nunca houve uma maior afinidade entre ela e seu filho Esaú, o que é lamentável. Então, quando a tolerância substitui o amor, não pode haver felicidade nem para o filho nem para os seus pais. Ore para que isso jamais venha a ser um problema no seu lar e aprenda a amar os seus filhos a despeito das suas fraquezas e defeitos. Porque para Deus os fins nunca justificam os meios. Outro erro cometido por Rebeca e frequentemente praticado por muitas pessoas, inclusive pela igreja cristã em épocas passadas, foi acreditar na premissa de que os fins justificam os meios. E ao assumir o controle da situação, criando uma estratégia para enganar seu marido, a Rebeca estava pondo em dúvida o poder de Deus para cumprir o que havia revelado, quando ainda estava para dar luz aos seus filhos. Então Deus lhe havia revelado que Jacó assumiria a primogenitura. Porém, como isso aconteceria? Era um problema de Deus e não dela. Então a palavra de Deus se cumpriria quando o Senhor achasse conveniente. Bastava para ela ter esperado a intervenção divina. Então Rebeca estava cometendo um erro na esperança de estar corrigindo o outro, convencendo seu filho Jacó a enganar o pai. Ela procurava convencer a si mesma de que era justificável usar de qualquer meio a fim de assegurar o cumprimento da previsão divina. Não estaria ela agradando a Deus? Ao tomar aquela decisão, ainda que errada, Deus não estaria disposto a perdoá-la, levando em conta a sua boa intenção? Então, quando tomamos decisões não fundamentadas numa estrita norma de justiça, é porque nossa mente está obscurecida pela tolice do nosso coração.
O branco nunca deve parecer preto para um cristão e vice-versa. O certo nunca deve parecer errado, e o errado nunca deve ser tomado como certo. Porque se isso acontecer, é porque nossa mente está seduzida pelos enganos de Satanás. Então, os filhos às vezes nos fazem sofrer. Quando ainda bebês, os filhos sempre são objetos de sonhos e fantasias para os pais, que imaginando o futuro, os veem formados, bem-sucedidos, encaminhados na vida. Contudo, às vezes, os sonhos se tornam pesadelos, enchendo o coração dos pais de dor, perplexidade e angústias. Quando isso acontece, é bastante comum os pais analisarem o passado e então cobrarem de si mesmos onde foi que nós erramos. Às vezes, encontram os motivos e se sentem culpados, mas não é incomum ficarem sem respostas, o que contribui para deixá-los ainda mais deprimidos, pois fizeram de tudo para alcançar os seus sonhos e não deu nada certo. Então, se isso acontecer em seu lar, não se desespere e não se culpe. Afinal, ainda que você tenha cometido erros, eles não foram intencionais. Console-se, pois errar é humano. Tendências genéticas, influências sociais e dos meios de comunicação são fatores decisivos para as calamidades familiares. E por detrás deles está Satanás, o inimigo da família e do próprio Deus. E no caso de Rebeca e Isaac, houve o problema da divisão do casal na atenção e carinho conferida aos filhos. Contudo, Jacó teria tido as mesmas desculpas para cometer os mesmos erros de seu irmão. Porém, não os cometeu. Apesar dos erros cometidos por Isaac e Rebeca na formação de seus filhos, nós podemos considerar que eles tiveram com certeza mais acertos do que erros. Porque Isaac e Rebeca eram pais tementes a Deus e passaram para os seus filhos princípios, de uma vida consagrada. Então, ambos deram a eles o exemplo de fidelidade ao Senhor e de um caráter íntegro e nobre. No entanto, parece que enquanto os princípios frutificaram no coração de Jacó, já no de Esaú sentiram pouco efeito. Esaú desde cedo mostrou indiferença para com a religião e o testemunho de seus pais, pois se casou com mulheres, desprezando o exemplo monogâmico deles. E ele ainda desafiou abertamente as suas orientações a escolher como esposa jovens que eram pagãs, o que feriu muito o coração deles, pois ambas se tornaram amargura de espírito na vida da família. Isso acabou resultando na apostasia dele e de seus descendentes. E se isso acontecer em seu lar, você tiver dificuldades no relacionamento com algum filho, se a indisciplina de algum deles abalar o seu psicológico, lembre-se de que Deus pode lhe dar sabedoria para lidar com essa situação e também forças e alívio para as suas dores. Faça a sua parte da melhor maneira possível para educá-los nos caminhos do Senhor e suplique sempre a Deus por eles, mesmo quando tudo estiver caminhando bem e a paz estiver reinando no seu lar. Porque se você agir dessa maneira, com certeza, quando vierem lutas e pesares, Deus não deixará de ouvi-la e de socorrê-la. Talvez você conheça o hino composto por Frederico, baseado no Salmo 52, 22. Essa bonita poesia nos estimula a entregar as horas tristes da nossa vida, nossas amarguras, as nossas lutas, a um Deus que não deixará de nos conceder paz e descanso, espantando de nossa vida as sombras de tristeza e pesar. Então essa poesia diz assim: entrega a Deus as tuas horas tristes, quando ninguém te pode confortar. Recorre a Deus, pois paz deseja dar ao coração quebrantado pela dor. Entrega a Deus as tuas amarguras, sem hesitar. Confia-lhe tua dor. Não deixará que sombras de temor cubra teu ser de tristeza e pesar. Entregue a Deus as lutas desta vida, sem mais tardar. Entrega-lhe teu ser, pois afinal, sem dor e sem sofrer, descansarás para sempre em seu lar. Então essa é uma poesia de Frederico, composto pelo Frederico. Está baseado no Salmo 55, versículo 22. Que Deus te abençoe, tá? Isso aí fica aí para você, essas referências aí sobre a lição. Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe toda a sua classe, em nome de Jesus.